Vocês viram que nos últimos dias o governo federal lançou uma medida provisória aumentando alguns impostos, como um deles que chamou bastante atenção, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. E no vídeo de hoje eu vou fazer um resumo das principais mudanças, pelo menos as principais mudanças que ocorreram até agora. Mas antes, se inscreve nesse canal para ajudar a gente a bater a marca de 400 inscritos, deixa o like nesse vídeo e comenta aqui abaixo a sua opinião sobre esse aumento de impostos que não parece acabar nunca. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Podemos ver que a intenção original do governo com o decreto do IOF era arrecadar pelo menos aí uns 20 bilhões de reais. Com as novas medidas, a meta de arrecadação subiu para 73 bilhões, provenientes principalmente da elevação da alíquota de imposto sobre as bets, da cobrança de imposto sobre LCI e LCA e do corte de benefícios fiscais federais. Primeiro, vamos falar aqui sobre esse aumento do IOF. O aumento do IOF ele atingiu significativamente as empresas, tanto as grandes empresas quanto as pequenas empresas, mas também atingiu pessoas físicas. E vamos falar aqui sobre as taxas de remessa para contas de investimento. Ou seja, você que possui conta na Avenue, conta na Nomad ou até mesmo em algum banco digital que possua investimento no exterior, você investia lá no seu ETF americano, nas suas ações americanas, nos seus REITs. Isso é feito através de uma conta de investimento. E eu pagava de IOF lá 0,38% em cada remessa que eu fazia. Então, se eu mandava para lá R$ 500, fazia o cálculo em cima desse valor aí. E agora subiu de 0,38% para 1,1% na conta de investimento. Agora, se você está falando de conta banking, que é aquela conta que você vai fazer a sua remessa, seja para Every, Nomad, que também possuem contas banks, você faz a remessa e aquele dinheiro não vai ser para investimento, aquele dinheiro vai ser para você gastar numa possível viagem ao exterior, por exemplo. É uma conta normal no exterior, já o IOF subiu de 1,1% para 3,5%. Então foi mais expressivo ainda. Então isso aqui não tem como negar que impacta diretamente o bolso da população. Sem contar o aumento de IOF nas grandes e pequenas empresas, que vai impactar diretamente no custo do crédito. Então, para essas empresas conseguirem financiamentos, conseguirem crédito, vai ficar tudo mais caro, não tem jeito. Vamos falar também sobre a tributação de ativos isentos. Antes eram isentos a LCI, LCA, CRI e CRA. O que são esses investimentos? LCI, letra de crédito imobiliário, e o CRI, certificado de recebíveis imobiliários. LCA, letra de crédito do agronegócio, e CRA, certificado de recebíveis do agronegócio. São investimentos que eram isentos, na verdade ainda são, né? Porque essa medida provisória não foi aprovada, ela ainda vai ser votada. Então são investimentos isentos de imposto. O que que isso significa? Significa que ele se torna mais atrativo para você investidor do que de repente um CDB. Então, na hora que você for fazer o cálculo lá, de repente uma LCI que rende 80%, 85% do CDI, comparado com um CDB que rende 100% do CDI, pode ser que essa LCI vale mais a pena. Você vai fazer o cálculo ali, porque apesar dela render uma porcentagem menor do CDI em comparação ao CDB, no CDB, você vai incidir o imposto de renda, que atualmente segue a tabela regressiva do imposto de renda, e na LCI você vai ser isento. Então você faz essa comparação e por vezes a LCI acaba se diferenciando. Quando você pega e joga o imposto de 5% que eles estão querendo colocar lá na LCI, na LCA, o que que você faz? Você desincentiva o investidor a injetar o dinheiro dele no agronegócio e no setor imobiliário. LCI e CRI, setor imobiliário. LCA e CRA, agronegócio. Não tem como negar que todo país que quer crescer e quer continuar crescendo, o setor imobiliário ele tem que estar funcionando, ele tem que ser incentivado, ele tem que estar crescente. Se você dificulta esse setor, o teu país não cresce, porque você não vai construir novos negócios, você vai dificultar a construção tanto de imóveis residenciais como imóveis comerciais, então isso afeta diretamente o crescimento do país. E sem falar na parte do agronegócio, que é o motor do nosso país, né? Então, se você dificulta o crédito para esse pessoal, se a LCA está mais caro agora, vai incidir imposto,
Eu não vou querer colocar meu dinheiro lá, isso vai impactar diretamente na ponta da linha, naquele produtor rural que ia pegar aquele dinheiro para custear a produção dele. Então agora tudo vai ficar mais caro, porque para eu investidor investir em LCI e LCA, o que que eu vou querer? Um retorno mais alto. Já que está cobrando imposto, né, mais isento, eu quero um retorno mais alto. Quem vai pagar esse retorno mais alto a priori? Vai ser o produtor rural, vai ser o setor imobiliário, que vai ter que pagar um crédito mais alto para poder obter esse capital. Só que lá na ponta da linha, quando aquele imóvel estiver pronto para venda, ou quando aquele produto do agro for vendido, eles vão repassar o preço, e vão repassar o preço para você consumidor, não é nem para você investidor, é para você consumidor. Então isso atinge diretamente toda a população, seja você investidor ou não. Desincentivar o setor imobiliário e o agronegócio definitivamente não é bom para o nosso país. E isso também vai impactar diretamente os fundos imobiliários, que a gente tanto fala aqui no canal. Por que que vai impactar os fundos imobiliários, João Pedro? Se o que está sendo taxado é a LCI, LCA, é o CRI, é o CRA. Pelo simples fato dos fundos imobiliários investirem diretamente nesses ativos. Então você tem fundos imobiliários aí de papel que todo o portfólio de investimento deles é composto por CRI, é composto por CRA. Por exemplo, MXRF11, lá dentro você encontra os certificados de recebíveis imobiliários. Fiagro Snag 11, lá dentro você encontra os certificados de recebíveis do agronegócio. Então, o portfólio desses fundos imobiliários são compostos por esses ativos. E uma vez que eles vão ter que pagar imposto de renda agora em todo o rendimento desses títulos de dívida, na hora de apurar o lucro e repassar para você, cotista, vai repassar um valor menor. Então, isso vai afetar sim diretamente. Lembrando, isso é uma medida provisória que ainda não foi votada e que pode sofrer alterações. Continuando aqui, vamos falar sobre o aumento dos juros sobre capital próprio. Basicamente, a tributação dos juros sobre capital próprio era de 15%. Então, você que é investidor de ações, por exemplo, você já está familiarizado em receber o famoso JCP, juros sobre capital próprio, e você sabe que a diferença de quando cai um dividendo na tua conta e a diferença quando cai o JCP é que o JCP incide 15% e o dividendo não. Mas por que que o dividendo não incide 15%? Porque a tributação dele já foi feita anteriormente. O JCP ela é feita quando cai na sua conta. Era de 15%, passou para 20%. Então não tem nem o que comentar aqui. Aumentou o imposto, pô, na minha opinião, isso é ruim para gente investidor. Mas não é o fim do mundo, não é motivo para você sair vendendo todas as suas ações e todos os seus fundos imobiliários. Vamos ter calma e observar os próximos passos que o governo vai dar. Podemos falar também sobre as alterações na CSLL, que é um imposto que se chama Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Anteriormente, as instituições financeiras denominadas fintechs, elas gozavam de uma alíquota de 9% no CSLL. Só que agora isso vai ser eliminado e elas vão passar a pagar no mínimo 15%, igual aos grandes bancos que pagam de 15 a 20% de CSLL. E o que que isso vai acarretar? Vai reduzir a competitividade no setor bancário. Então as fintechs, que são aquelas instituições um pouco menores, elas conseguiam oferecer um crédito mais barato porque elas pagavam menos imposto. Agora, como elas vão pagar imposto igual aos grandes bancos, essa competitividade vai diminuir, os grandes bancos vão fortalecer o seu monopólio e o crédito vai ficar mais caro para você. Afinal de contas, quando a fintech oferecia um crédito mais barato, o bancão tinha que abaixar também a taxa dele. E quem se beneficiava disso era você, quando ia pegar um crédito, um financiamento, um empréstimo, entendeu? Então agora vai ficar mais caro, infelizmente. Também vamos falar da unificação da alíquota de imposto de renda sobre os investimentos. Basicamente, os investimentos de renda fixa, por exemplo, quando você ia sacar o seu dinheiro, a tributação do imposto de renda seguia a tabela regressiva, que ia de um imposto mais alto de 22,5% para investimentos que fossem até 180 dias, chegando até o mínimo de 15% para investimentos superiores a 2 anos. Então, se você deixava o seu Tesouro Selic, por exemplo, aplicado até 6 meses, você pagava sobre o lucro daquela operação, na hora do saque, 22,5% de imposto de renda. Ao passo que, se você deixasse mais de 2 anos,
você pagava somente 15% sobre o lucro daquela operação. Então, isso incentivava você, investidor, a deixar o seu dinheiro mais tempo para pagar menos imposto. Agora não, eles estão querendo unificar, independente do momento em que você for sacar, você vai pagar uma taxa de 17,5% de imposto de renda sobre o lucro daquela operação. E essa alíquota de 17,5% vai atingir ações, BDRs, ETFs, que eram de 15% anteriormente, e fundos imobiliários, que eram de 20%. Então, por exemplo, no caso das ações, quando você faz uma operação de venda em ações, onde você tem um lucro de mais de 20 mil reais no mês, incide o imposto de renda em cima desse lucro. E esse imposto de renda anteriormente era de 15%, agora vai passar para 17,5%. Ao passo que nos fundos imobiliários, por exemplo, você não precisa ter um lucro de 20 mil reais no mês para poder incidir o imposto de renda. Basta que você tenha um lucro em uma única cota vendida naquele mês, que você já tem que gerar a DAF para pagar o imposto, que era de 20% em cima do lucro daquela operação, e vai passar para 17,5%. Essa alíquota de 17,5% também vai impactar negativamente a previdência privada, que vai perder aquele benefício de alíquota de 10% após os 10 anos de aplicação. E para encerrar, a única coisa positiva aqui que eu vi foi o aumento do imposto de renda em apostas online, as famosas bets, que subiram de 12% para 18%. Para finalizar esse vídeo aqui, eu queria trazer para vocês um resumo das principais mudanças até agora. Vale lembrar que isso pode mudar, esse texto pode ser revisado, isso ainda vai ser votado na Câmara, então fica ligado aí para ver as novas atualizações. E não, esses impostos aqui não vão atingir somente os empresários, porque por mais que a priori fosse atingir somente os empresários, as grandes empresas, no fim das contas, quem paga essa conta é você, consumidor e investidor, porque empresas foram feitas para dar lucro, e se o imposto aumenta, ele vai repassar esse preço para você. Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, já deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui para eu ver o que você acha desse tanto de aumento de imposto. Foi falado muito em aumento de imposto, mas nada foi falado em corte de gastos, né? Por que será? Então deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!